Salve, galera. Bom, tô um tempo aí sem fazer vídeo, mas por causa dos desdobramentos aqui do dia a dia, das questões aqui que a gente lida com várias coisas, né? Eu digo aqui no reino, no sítio. E também tem a ver com fluxo, etc. Mas tô voltando aqui, venho fazer esse vídeo aqui para mais uma vez. Já tenho vídeos falando sobre esse tema. Na nossa escola também não se fala, nosso mestre Bob Navarro já posicionou muito esse tema, e de antemão já vou posicionar aí para quem tem problema com o termo mestre. Nada mais é que um professor. Tem um vídeo aí no canal falando sobre isso, tem vídeo no canal do Rogério também falando sobre mestrofobia, né, as pessoas que têm problemas com essa questão. Mas eu já te digo de antemão que se você vier com esse preconceito, você está se privando de um conhecimento que pode lhe fazer muito bem. Então analise sobre isso e fica até o final do vídeo aqui, para só assim você poder então tirar uma conclusão, né, pautada em argumentos, né, e não em estereótipos. Então beleza, hoje eu vou falar do tema Lúcifer e Jesus Cristo, né, porque temos muitas confusões, muita dificuldade para entender esse tema, né, e mesmo hoje o nome Lúcifer ainda é temido por muitos, mas é por pura ignorância, não no sentido negativo da palavra, e sim de desconhecer certas informações, né, certos pacotes de informações para poder fazer ali as devidas análises diante das referências, né, necessárias para você chegar a uma conclusão, tese, antítese e síntese. Mas então vamos lá, ó. Eu vou, como eu tenho feito nesses últimos vídeos no meu canal, vou passar conceitos, entende? Eu não vou aprofundar muito na questão, até porque essa é uma questão complexa. Eu não digo complexo no sentido de ser difícil de passar o entendimento rapidinho daria para destravar, só que devido aos pacotes de informações, como que eu posso dizer, errados, né? Algumas coisas mal posicionadas, as pessoas têm dificuldade de assimilação. Então eu vou posicionar aqui alguns conceitos para dar base para a pessoa, para ter perspectiva, né, referência ali, para ela ter uma melhor análise. Então eu vou falar desse tema. O título eu coloquei Lúcifer e Jesus Cristo, quântico e binário. Então eu vou tentar falar de forma quântica e de forma binária. E quando eu digo forma binária, incluindo os teatros do tempo, né? Incluindo o tempo e o espaço, as vivências e tudo mais. E já o quântico, as pessoas têm que entender isso. O quântico é você desfazer a realidade, entende? Você está fora do tempo e espaço. Ali são as possibilidades infinitas, o atemporal, entende? Então eu vou explicar essa questão, que como Lúcifer é o Messias, né? Cristo é o portador da luz, como, na verdade, como Jesus é também um dos reflexos de Lúcifer no tempo. Então, já de princípio, eu vou trabalhar no aspecto binário, né, na questão teatral, que muitas pessoas se apegam em estereótipo, em termos, né, em títulos. Então, veja bem, assim como Lúcifer é um título também, você tem que entender essa consciência atemporal. É disso que iremos falar de uma forma rápida. Tem outros vídeos falando sobre isso, tanto meu quanto do nosso mestre Bob Navarro. Inclusive, eu quero deixar claro que é importante que leia essa obra aqui para vocês aprofundarem todos os temas da escola, principalmente nesse, né? Esse livro todo aqui é para explicar a questão sobre Lúcifer, que é aquele que é o portador da luz. O livro, para quem não conhece, é Lúcifer, Onde a Verdade é a Lei, escrito por Bob Navarro. E como complemento esse aqui, né, que é o livro Israel, que fecha aí toda a nossa história, seja binária ou quântica. Você consegue, se você acessar, vou deixar o link na descrição e no topo dos comentários para você acessar, e na matéria, e ali vocês vão conseguir virar membro para quem interessar e ter acesso a apostilas. Temos 22 apostilas já, com diversos temas, também escrito através de gnose pelo nosso mestre Bob Navarro. E também você pode entrar em nossa loja e, se quiser, adquirir esses 2 livros impressos. Mas você, fazendo parte da nossa escola aí, você já consegue ter acesso a esses livros também em PDF, né? Se você não tiver como comprar. Mas então vamos lá, ó. Na questão binária, eu peço que de antemão entenda, se você é quântico, se você está nesse vídeo buscando por conhecimentos quânticos, de mecânica quântica, de metafísica, espiritualidade, então entenda, por um ser dévico, por um Deus, né, com D minúsculo, Deus no tempo, para você de fato vivenciar isso, você tem que desapegar da forma, está acima do tempo
e espaço. Então, nesse ponto, não importa a terminologia, entende? Porque eu vou explicar sobre o termo Cristo, que é muito confuso para muita gente, né? Veja bem, o termo Deus é um título também, para se referir a vamos dizer, uma entidade atemporal, onipresente, onisciente, onipotente, né? Uma entidade, por assim falar, que transcende o espaço-tempo, entende? Aqui não é para explicar Deus e tudo mais. Quem quiser entender a nossa visão alquímica, atemporal, sobre o tema, tem diversos vídeos. Mas, para a gente resolver a questão sobre Cristo, veja, é um título, entende? Eu fiz uma matéria, tá aí, vocês vão acessar, e eu coloquei com minhas palavras aqui algumas coisas, mas fazendo aqui o vídeo do Pensando Bem, eu vou ler a informação que tem no próprio Wikipedia. Eu sei que Wikipedia, né? Muitas pessoas eu sei que falam, mas essa fonte é Wikipedia. Wikipedia é um site aberto, qualquer um coloca o que quiser. Isso é verdade, mas o que está escrito aqui, é o necessário para eu poder explicar o que eu quero e tá correto, entende? Só para não pegar outras fontes e tudo mais. Mas vamos lá então, ó. Vamos desfazer essa questão, porque ó, a princípio Cristo é um termo que é um termo grego, né, de uma palavra grega, que eu vou ler aqui para vocês. Eu acho que vou deixar também na matéria para vocês conferirem depois, ó, vamos lá. Cristo é o termo usado em português para traduzir a palavra grega. Aí tem a palavra grega aqui, que eu não sei soletrar a palavra grega, mas está aqui, eu vou deixar na matéria aí, vocês vejam lá. Que significa ungido, ou seja, Cristo significa ungido. O termo grego, por sua vez, é uma tradução do termo hebraico, ou seja, para começo de história, a Bíblia, no seu original, ela é escrita em hebraico, obviamente. Tanto que a gente tem aqui alquimia bíblica, o Bob usa uma Torá, né, que é o Pentateuco do Antigo Testamento, para fazer a tradução do Gênesis de uma forma alquímica atemporal. Então ele usa a versão original do hebraico, né? Obviamente tem em português traduzido, mas direto do hebraico. Você tem as duas escritas, português e hebraico, porque o hebraico ele tem uma essência, porque já envolve o conhecimento cabalístico, né, da simetria atemporal, porque diante do atemporal você precisa posicionar lógicas, né, teatros no espaço-tempo para que haja vida, né? Então esse seria como que eu posso dizer? A obra, né? A vida. Então o que acontece? É muita coisa para explicar, mas se você pegar na raiz, tirando ali na Cabala, né, no cubo Metatron, na geometria sagrada, você tem ali o alfabeto hebraico, baseado nessa simetria, no hexagrama ali, você tem as letras do hebraico, então através disso você vai, né, formando uma linguagem, e essa linguagem ela traz em si mesmo uma essência. Então, à medida que você traduz, né, do hebraico você passa para o grego, no caso, né, porque, como eu estou dizendo, Cristo é uma palavra que vem do grego. Então, por que Jesus é chamado de Jesus Cristo? Justamente por isso, eu vou ler aqui. Então, essa palavra grega, ela já é uma tradução de uma palavra hebraica, que em sua essência, na verdade, significa Messias. Entendam bem. Então, quer dizer, Jesus Cristo, além da palavra Cristo, do grego significar ungido, ainda ela já é uma tradução de uma palavra em hebraico, que é o original, que é Messias. Ou seja, a gente vai estudar aqui e entender que Lúcifer é o Messias no espaço-tempo, por mais chocante que isso possa parecer para muita gente. Por isso que eu peço paciência, que solte aí seus tabus, preconceito, etc. e estude o conteúdo. Temos diversos outros vídeos aqui, não digo que vai ser pequeno, mas vai ser um pouco mais, eu vou passar conceitos, como eu já disse. Então bora lá, dito essas coisas que eu disse, vamos ler aqui e eu vou posicionando o que for necessário, né? Ó. Cristo é um termo usado em português para traduzir a palavra grega que significa ungido. O termo grego, por sua vez, é uma tradução do termo hebraico, transliterado para o português como Messias. A palavra, geralmente, é interpretada como sobrenome de Jesus, entende? Muitas pessoas acham que como se fosse um sobrenome, né? Por causa das várias menções a Jesus Cristo na Bíblia. A palavra na verdade, um título. Daí o seu uso tanto em ordem direta, Jesus Cristo, como em ordem inversa, Cristo Jesus, significando neste último o ungido, Jesus. Então Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, significa ungido Jesus. Os seguidores de Jesus são chamados de cristãos, porque acreditam na doutrina de Jesus, o Cristo, ou Messias,
sobre quem falam as profecias do Tanakh, né, que no caso é que os cristãos conhecem como o Antigo Testamento, porque aí já não é só a Torá, né, os 5 primeiros Pentateuco lá, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, já inclui os demais, né, eles chamam de Tanakh, por assim dizer, simplificando, né, que os cristãos conhecem como Antigo Testamento. A maioria dos judeus rejeita essa reivindicação e ainda espera a vinda do Cristo. Ver, aqui uma referência, né? Messianismo judaico. Ó, tô lendo aqui do Wikipedia, entende? A maioria dos cristãos espera a segunda vinda de Cristo, quando acreditam que ele cumprirá o resto das profecias messiânicas. A expressão Jesus Cristo surge várias vezes nos escritos gregos da Bíblia, escritos gregos, não é o hebraico, da Bíblia. Não que isso seja algum problema, eu estou dizendo para vocês têm que entender a essência, e é disso que falaremos aqui, eu já estou falando, né, mas vamos posicionando. A expressão Jesus Cristo surge várias vezes nos escritos gregos da Bíblia. No Novo Testamento, no Novo Testamento, e veio a tornar-se na forma respeitosa como os cristãos se referem a Jesus. Enfim, vou pular umas partes aqui. E aqui no final, ó, a área da teologia cujo foco é a identidade, vida e ensinamento de Jesus é conhecida como cristologia. Christos, né, no grego clássico, poderá significar coberto em óleo, ou seja, ungido, sendo assim uma translação literal de Messias. Então beleza, para desconstruir esse negócio de Cristo, Cristo é apenas um título, né, que significa ungido, que no caso é a tradução do original hebraico que é Messias. Então poderíamos, por exemplo, nosso site nosso endereço do portal, por exemplo, é cristolucer.com.br. Poderia ser, por exemplo, messiaslucer.com.br. Mas como a gente trabalha também com essa desconstrução de paradigma, né, de tabus, deixamos como Cristo, né, porque todas as pessoas associam esse termo Cristo a Jesus. Então vamos lá. Mas o que precisa ser entendido então? Cristo é Lúcifer? Como assim? É porque, veja bem, na própria Bíblia vocês veem que Jesus falou: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E a estrela da manhã, né? Aquele que porta a luz. O que acontece? Vocês precisam desfazer a forma e entender que, na verdade, o que existe é um processo, certo? Um processo atemporal. E esse processo, para ele binarizar no tempo, ele vai se redobrando, assim como... Porque tudo que existe é percepção cognitiva. Essa percepção cognitiva, ela depende de uma plataforma autossuficiente, né, que se mantém se sustentando como se fosse um autorama da luz, para que você possa discernir essas possibilidades de vivenciar teatros temporais. Então o que acontece? É complicado explicar essas questões, eu peço paciência e que analise outros vídeos para aprofundamento. Mas vamos lá, ó. O que chamamos de cubo de Metatron é a luz diante do vazio do nada, da agonia se posicionando, entende? Ela passo após passo, ela se faz. Entenda, isso é um conceito. Para aprofundar nesse conceito, estude outros conteúdos. Ela se procurando e se fazendo, você tem esse tecido magnético, feito de 12 momentos atemporais e do 13, que transborda esses momentos. Então o que acontece? Esses 12 momentos sempre vai refletir no espaço-tempo, e também esse 13 abstrato refletirá. Então o que acontece? O que a gente vemos como realidade é o desdobramento desses reinos, né? Desse processo. Então o que acontece? Quando você entende que Lúcifer é uma consciência atemporal, porque ele é o transbordar desses processos, se procurando, né? Se ecoando, entende? E aí o que acontece? Traduzindo em humanidade, né, traduzindo assim para o reino humano, você vai ter sempre o transbordar do coletivo, né, das buscas de todas as pessoas, buscando a si mesmas, né, tentando se encontrar. Então, diante dessa busca, desse movimento, você vai acertando e errando e ecoando essa tentativa, né, de acerto, porque todos procuramos por alívio, e o alívio é movimento, e todo mundo tem inerente a si mesmo aquela necessidade de acertar, né, de buscar o alívio, de estar na coerência da verdade. Então essa busca
entre todos, porque, veja bem, por que as civilizações orientais, por exemplo, usam o símbolo do Yin Yang? Porque eles entendem que a realidade é feita, assim como o átomo, né? Já se descobriram no experimento da dupla fenda, que tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. Então o que acontece? O Yin e Yang é entender que existe o reino atemporal e o reino temporal. Então você tem os seres déficos e os seres binários, né, que passam, que nascem, crescem e morrem, nascem, crescem e morrem. Enquanto os seres atemporais não, eles são eternos. Só que esses seres eternos, eles precisam dessa interface no tempo para que eles vivam, porque do contrário são possibilidades infinitas, entende? Cada ponto ali, claro, tem o seu posicionamento definido. Por causa justamente disso, dessa simetria, né? Dessa coerência autossuficiente. Então você sempre vai ter essas 12 faces do Deus Supremo e esse 3 abstrato, que seria o verbo em vida, né? Deus no tempo. Então assim você entende Jesus e os discípulos, entende? Por isso que era 12 discípulos e Jesus como sendo 13. Ele era o violeta, né, que flutua esses 12, e esses 12 são como passos dele no passado, como se fosse o passado dele, coisas que ele já conhece, que ele já passou. Então por isso ele posiciona cada um. Então, diante desse processo que reflete no tempo, você vai entender que esse ser atemporal, ele vai, por exemplo, os mitos. As pessoas gostam às vezes de dizer que Jesus é uma farsa e tudo mais. Eu vou deixar mais vídeos provando que Jesus é real no tempo, temos podcasts e tudo mais, né, falando. Mas as pessoas têm dificuldade de entender, né, que esses processos se repetem justamente por ser um fato, né, por ser ele é atemporal, né, porque alguns usam essa repetição. Vocês têm um documentário que chama Zeitgeist, por exemplo, né, que fala que Jesus é um mito porque a história dele é cópia de outros mitos, mas não. É justamente por esses mitos, entre aspas, parecerem, né, que prova que essa coerência atemporal desdobra no tempo. Compreendem o que eu estou dizendo? Então, entendam isso. Essa simetria, para que você vivencie algo, é repetitivo explicar isso aí, porque é confuso à primeira mão, né? Eu estou tentando falar de uma forma que aquele que acabe de chegar compreenda. Então entenda, tem esse processo, e esse processo refletido no tempo sempre vai, né, numa conclusão final, depois do transbordar dessas buscas, refletir ali o 13, que é o porta-voz daquela nação, seja em que tempo for, daquele planeta, não importa, daquele momento, né? Então ele tem ali as respostas, né? Ele tem o todo daquele coletivo, e abaixo dele vai posicionando esses 12, né? É o degradê das cores. Então, vamos lá. As pessoas precisam entender isso. Lúcifer é uma consciência temporal, aquele que porta o verbo, a conclusão, né? A conclusão de todas as possibilidades. E isso, refletindo no tempo, sempre vai posicionar esse sábio e 12 ao seu redor, e isso vai se fragmentando. Então você entende que não só Jesus é um reflexo de Lúcifer, pois que é Cristo, que é o Messias, né, aquele que porta o verbo, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, como também outros seres refletiram essa entidade atemporal no tempo. Vocês podem ver, tem grupos no Facebook, por exemplo, que tem tiras, né, imagens que falam assim, como se eles estivessem analisando a humanidade e falando, quem de nós desce? Aí tem lá, você vê Krishna, você vê Buda e você vê Jesus. E eles não percebem, porque eles colocam esses três como, por exemplo, os seres mais evoluídos, mais expandidos da humanidade. Então agora quem de nós vai lá conversar com eles? Sem entender que esses três foram também reflexo desse ser atemporal no tempo, cada um no seu momento, na sua cor, no seu chakra, né, do posicionamento geral da Taurus, cumprindo ali aquilo que foi necessário para um momento no espaço-tempo. Entende isso? Ele foi o transbordar daquele momento. Então, basicamente é isso. É por isso que tem tanta similaridade, né, entre Krishna, Cristo, né, eu digo no conceito geral, né? Claro que cada um tem suas particularidades. E eu diria que basicamente é isso. Então na matéria eu vou deixar outros vídeos que eu mesmo fiz para quem tem facilidade aí de compreender, né? De novo eu peço que vocês leiam a obra Lúcifer, onde a verdade é a lei, que ali está muito mais
fragmentadas informações, muito mais detalhes da questão científica, posicionando a geometria sagrada, a consciência, a história binária e tudo mais. Então é importante ler e também acessar outros conteúdos, acessar a matéria aqui desse vídeo, que eu vou deixar outros vídeos aprofundando. E é claro que também não vou deixar tudo ali, porque tem muitas coisas, né, sobre esse tema, então vai dar paciência e vontade de cada um de compreender. E no mais eu diria que é isso. Não tenho muito mais o que posicionar em relação, então entendam que Cristo não se refere somente a Jesus, de novo, porque é somente um termo, né, que significa o ungido, que vem do original, que é em hebraico, que é o Messias. Vocês precisam entender que também Lúcifer, que é um título, mas nada mais é do que se referir a esse ser débico, atemporal, né, que reflete no tempo diante de sua necessidade. Então você vai ter como, por exemplo, Hermes, 3 vezes grande, é um reflexo de Lúcifer no tempo, Jesus, Júlio César e outros mais, que a nossa escola posiciona muito bem, e não cabe aqui agora falar. Então eu diria que basicamente é isso, né? A gente tem vídeos, eu vou deixar na matéria, já deixei, aliás, a matéria está pronta, só tem alguns detalhes, mais alguma coisa para acrescentar, mas temos um vídeo que, se não me engano, é 11 provas de que Cristo é Jesus, tem outro vídeo do Mestre Bob Navarro falando como provar que Cristo é Lúcifer, né? Enfim, temos muitas coisas aí sobre isso. Bom, o que eu tenho para falar hoje é isso. Eu peço que qualquer dúvida vocês deixem aí no comentário. A dificuldade aqui de abordar, ou se faltou alguma coisa, digo mais uma vez, é porque eu já fiz muitos vídeos sobre esse tema e tem muita coisa na nossa escola, então eu peço aí que deixem as dúvidas aí nos comentários, o que faltou, o que vocês entenderam, e é isso. Visita aí nosso site, o link da descrição para acessar os demais conteúdos, e também eu quero dar um aviso que eu tenho feito algumas matérias em nosso portal, que colocando um compilado, né, pegando uma coleção de vídeos, às vezes matérias e outras coisas sobre um tema específico, porque como a nossa escola está há muito tempo aí, ainda que a gente tenha perdido muitos canais, mas a gente já tem uma trajetória boa aí, um tempo bom de portal e tudo mais, então as pessoas às vezes caem de paraquedas nas lives do Mestre Bob, nos nossos vídeos aqui. Então elas vêm com perguntas que a gente já respondeu muitas vezes, né? Então se torna um pouco maçante, não que não possa existir isso, é bom que tenha mesmo as perguntas para a gente fazer mais conteúdo, mas eu digo, para aquele que tem sede mesmo de conhecimento e quer logo desbravar e conhecer tudo, eu estou fazendo essas organizações, numa matéria só eu coloco ali diversos vídeos falando sobre temas específicos. Por exemplo, eu fiz recentemente sobre toros, quem tiver dificuldade de ver sobre toros, é só conferir. Tem sobre reencarnação, sobre Akhenaton. Então, se você tem dúvida de algum tema, entra no portal, procura na lupa ali, escreve o tema em questão e veja. Provavelmente, se tiver, tem diversas coisas. Eu não estou falando que tem que só ver essas matérias que eu estou dizendo, que eu estou falando, que estou fazendo. Eu estou querendo dizer que essas matérias já dão um pontapé inicial, já facilita ali, entende? Porque é complicado, eu sei, a gente perdeu vários vídeos, então tem vídeo que nem vocês não conseguem achar mais, então eu tenho lá no CRC do Morningstar, e já fica não listado justamente por isso, porque se a pessoa quiser acessar, já vai ter que acessar pelo nosso portal, e no mais é isso. Eu espero aí que eu tenha ajudado a esclarecer. Mais uma vez, veja os vídeos do Mestre Bob, que ele é o que tem mais propriedade para falar desse tema. A minha intenção aqui é unicamente facilitar, né, esse percurso. Até eu deixei aqui, né, um texto na matéria, eu vou ler aqui, e eu acho que eu falo sobre isso, eu não lembro muito bem, para encerrar, e é isso, vou ler aqui e a gente encerra o vídeo por hoje. Pois, né, salve galera, ainda que esse tema seja um dos mais explicados em nossa escola, pelo nosso mestre e também por nós, que ajudamos fazendo uma ponte para o entendimento, diante de nossas perspectivas adquiridas em nosso teatro particular e nas coisas que estudamos em nossa caminhada, facilitamos o entendimento para aqueles que ficam confusos diante de algum tema. Então, ou seja, o que o Bob traz pra gente é muito atemporal, sabe? É uma coisa que ele tem desde criança. Quem acompanha na escola, sabe dessa trajetória aí, tem provas e sabe disso. Então, eu já falei sobre isso, eu não sei se vocês vão me entender, mas ele tem uma linguagem muito débica, entende? Então, entre aspas, ele vivenciou muitas coisas, não tô falando que não, mas eu digo, às vezes falta um pouco de teatro binário
as pessoas fazerem relação, né? Tipo assim, ah, tá, entendi o que ele acabou de explicar, mas e tal coisa? Aí quando a pessoa pergunta por essa tal coisa, já fica evidente que ela não conseguiu associar. Então, normalmente eu tenho como intenção usar, diante de tudo que eu estudei, das minhas vivências particulares, da minha cor ali, da minha essência, trazer ali as referências para as pessoas conseguirem fazer as conexões, né, e correlacionar e chegar no entendimento daquilo que ele havia já explicado. Então, é isso que eu falo aqui. Como eu já li muitas coisas, diversos livros e etc., às vezes eu vejo, ele explicou uma coisa, eu entendi o que é, e eu percebo que aquelas pessoas não estão conseguindo associar. Entende? Então eu falo, pô, eu sei que isso que ele tá falando tem a ver com isso aqui. Então eu vou correlacionar, as pessoas vão entender. E esse é o processo. Então, bora lá continuando, né? Hoje ainda tem pessoas que se assustam com o nome Lúcifer. Eu tenho um vídeo falando sobre por que as pessoas têm medo do nome Lúcifer, etc. Eu vou pôr o máximo de coisa que eu conseguir na matéria. Mas vai dar, mais uma vez, da paciência, vontade, necessidade de cada um de estudar, pesquisar e etc. Né? Hoje ainda tem pessoas que se assustam com o nome Lúcifer, e mais ainda quando dizemos que Jesus e Lúcifer são os mesmos, ou seja, é uma consciência temporal que vai refletindo no tempo, ou seja, Jesus é um reflexo de Lúcifer no tempo. Pensando nisso, fiz mais esse vídeo, passei alguns conceitos, dando algumas perspectivas e comparações entre binário e quântico, para mostrar que Lúcifer e Jesus são um só, ou melhor dizendo, que Jesus Cristo também foi um dos reflexos de Lúcifer no tempo. Bom, eu ia encerrar, mas na verdade eu vou pedir, a gente tem, né, 11 fatos, que eu acho que chama o vídeo do Mestre Bob, provando que Jesus é Lúcifer, então ali vai ter várias referências, mas só pensem um pouquinho. Se vocês forem ver a história teatral que deram para Lúcifer, ele foi o anjo que que tentou passar-se por Deus, né, que eles dizem, então os anjos, dois terços dos anjos ficaram contra isso e um terço ficaram a favor, né? E esses dois terços meio que expulsaram, depende de quem estiver vendo, ou expulsaram, ou eles se retiraram, não importa, mas o fato é que Lúcifer desce do céu, cai do céu, é jogado do céu e leva consigo um terço dos anjos, entende? Essa não é a história binária, teatral que contam, assim, quase de maneira geral. Então imagine, ó, isso é uma história quântica, ou seja, no reino dévico. Mas pegue ali, por exemplo, a história de Jesus Cristo ali. Quando ele está debatendo com os rabinos da época, vocês têm que entender na conscienciologia, em termos atemporais e não binários. Se você fazer a leitura atemporal, você vai perceber que tem muita semelhança. Esse é só um exemplo, tem vários nos outros vídeos aí, 11 provas. Se você perceber que, assim como Lúcifer, diante dos anjos, foi jogado para fora, Jesus também, quando que tem muita gente que precisa de pacote de informações para entender melhor. Mas o que acontece? Aqueles rabinos era o povo escolhido, né? Eles estavam ali no topo do discernimento, como se fosse no céu, entende? Então Jesus, ele falava, ninguém vai ao Pai senão por mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Percebe? Eles começaram a falar para ele que ele estava querendo ser como Deus, né? E cuspiram ele. A própria Bíblia fala que seu povo não o aceitou. Então, veja, o teatro de Lúcifer, que é um ser quântico, diz, né, que ele estava no céu, ou seja, no topo ali do discernimento da população, né? Assim como os rabinos estavam. Então, quando Jesus enfrenta os rabinos, é como se ele também estivesse enfrentando boa parte dos anjos, por assim dizer, entende? Eles literalmente acusaram ele de passar por Deus, querer ser como Deus, querer ser o próprio Deus, e jogaram ele para fora. É assim também como no conto de Lúcifer, né? Ele quis ser como Deus, 2/3 dos anjos não aceitaram isso e jogaram ele do céu. É a mesma coisa, esse é só um exemplo. Então, basicamente isso, comparação, né, de quântico e binário, né? Então, pensando nisso, né, deixarei como referência outros vídeos falando sobre esse mesmo tema, mas o que não falta é material relacionado a isso, ou seja, temos muito, né? Então, bom senso, né, boa vontade e paciência daquele que tem a necessidade de desdobrar, né, de entender cada vez mais. Aí eu deixei aqui um pedacinho, né, que é as minhas palavras sobre basicamente o que a gente acabou de ler lá no Wikipedia, né, no Wikipedia, sobre o título Cristo. A palavra Cristo é um título em português, assim como a palavra Deus, entende? Então, o que acontece? Se você for ver ali na Cabala, ou seja, no desdobramento do hexagrama e posicionamento ali do hebraico, Deus, no caso, teria 72 nomes, né? Cabala frequências, entende? Então, essas frequências, né, que seriam, entre aspas, nomes de Deus,
mas não é nome, isso aí é uma coisa binária para trabalhar com o teatro do tempo. Já Deus é uma terminologia apenas, é um título para direcionar essa mesma coisa, mas ela não tem ali o seu significado, etc e tal, assim como Jeová, né? Por exemplo. Assim também é o termo Cristo, mais uma vez. A palavra Cristo é um termo em português que seria uma tradução de outra palavra que significa ungido, né? Essa mesma palavra grega também é referente a outra palavra hebraica que significa Messias. Normalmente relacionam diretamente a palavra Cristo como o sobrenome de Jesus por causa de várias menções a Jesus Cristo na Bíblia. Justamente por ser um título, alguns falam ao contrário, Cristo Jesus significa o ungido Jesus. Então compreendem que se não for a Bíblia grega, no caso, nem a palavra Cristo haveria, na verdade seria uma palavra em hebraico que na verdade significa Messias. Então, por aí vocês já percebem que se prender nesses estereótipos só vão afastar do conhecimento real. E não que isso seja errado, talvez seja até necessário. Esses estereótipos são necessários para um povo binário, povo terreno, né? E isso a gente explica em muitos vídeos, que é já essa movimentação, né, de Apocalipse e Ragnarok, né? A respiração da vida. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Não deixe de se inscrever aqui no canal para ajudar a propagar, ativar o sininho para receber as notificações. E tá sempre ligado aqui, que não adianta eu querer padronizar dias para postar, porque com nós aqui é complicado, não funciona bem assim. Tem um flow, um fluxo. Então, na medida das minhas possibilidades, eu vou postando. Mais uma vez, eu peço que se você está vendo esse vídeo através do meu canal, seja lá por que motivo for, ver através de algum link, grupo, acesse aí o nosso portal e lá o conteúdo sai em primeira mão, né? Sai sempre antes. Então é isso, galera. Agradeço aí a paciência e para quem chegou até aqui. E fique com Deus. Até aí o nosso próximo vídeo.